Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos fazer a instalação de um cluster do Apache Spark no Docker Desktop utilizando o Compose. Para quem não sabe, o Apache Spark é um mecanismo analítico unificado para processamento de dados em larga escala. Ele oferece API de alto nível em Java, Scala, Python, R, além de ser um mecanismo otimizado que suporta gráficos em execução geral. Ele também suporta um amplo conjunto de ferramentas de alto nível, incluindo o SQL Spark para SQL e processamento de dados estruturados, APIs como Pandas no Spark para cargas de trabalho, MLlib para aprendizado de máquina, GraphX para processamento de gráficos e Structured Stream para computação incremental e fluxo de processamento. Para quem não tem ainda familiaridade com o Apache Spark, esse seria mais ou menos a infraestrutura que a gente tem sobre como a gente vai estar montando. Nesse caso aqui nós temos o nosso cliente, que vai ser o que? Algum meio para que a gente conecte ao Apache Spark. Esse daqui é o nosso master, é o nosso intermediário para quem a gente vai conectar. No caso aqui a gente vai estar incrementando ele, né, com o nosso Jupyter Notebook, e aqui vão ter os workers. O worker ele faz parte dessa estrutura aqui para que a gente consiga fazer o que? A parte da escala do trabalho, ou seja, eu tenho meu serviço sempre dividido, tá ok? No nosso caso, a nossa infraestrutura, vamos trabalhar com 2 workers, tá? Mas tranquilamente vai ser possível a gente ver que essa infraestrutura vai ser montada. Bom, para isso nós vamos precisar do nosso Docker Desktop, ok? Ele vai precisar ter um arquivo Compose, e esse arquivo Compose a gente vai estar deixando dentro aqui do nosso GitHub, e esse arquivo do GitHub você vai poder estar baixando para que depois você consiga erguer realmente aí as imagens, os containers certinho, tá ok? Bom, fica mais fácil sempre a gente fazer o que? Dentro aqui na parte de terminal, ó, já verificar aonde realmente ele vai estar caindo para você. No meu caso aqui é c:/users/rodri. Nesse caso aqui, ó, só vou ativar aqui a ferramenta de zoom, tá ok, ó, para mostrar para você. Eu já tenho uma pastinha criada como Spark, então se eu vim aqui, ó, e já entrar na minha pasta Spark, correto? Eu já tenho o meu arquivo Compose aqui dentro, ó, tá ok? Vai ser o mesmo, vai estar aí disponível para vocês, beleza? E aí o que acontece? A gente vai precisar dar o comando docker compose up-d, mas antes disso acontecer, eu vou fazer o que? Abrir o VS Code aqui para vocês verem, tá? Para justamente a gente olhar como é esse arquivo Spark. Vou dar aqui um open, aqui ó, folder, e aí eu vou escolher o nosso Spark, certo? Como sendo aí a pasta padrão que a gente vai ter. E finalmente a gente tem aqui, ó, o nosso arquivo Docker Compose. Vou estar abrindo aqui para vocês e vou estar passando por alguns trechinhos aqui. Bom, nós temos os nossos services, né? Temos o nosso master aqui, ó, e o master vai ser composto por essa imagem aqui, ó, Apache/Spark latest, certo? Temos um command aqui, ó, que ele vai precisar se manter, né? Então temos aqui um command in bash. As portas que vão estar expostas vão ser essas daqui, e aí depois a gente tem algumas tags de environment aqui, ó, opt/sparks, e o network spark-net, que a gente vai utilizar para nossa rede inteira. E depois nós temos o que? Os workers. Os workers nesse caso aqui, ó, basicamente seria quase a mesma coisa que o master ali, obviamente mudando, né, a parte das portas aqui, ó, a parte do nome dos containers, tá ok? Então a gente tem basicamente a mesma configuração, tanto por worker 1
quanto para o Worker 2. E depois a gente tem essa outra parte aqui, ó, que vai ser o nosso cliente, tá? A gente aqui nesse caso tá baixando o Jupyter ao Spark Notebook. Por quê? Porque a gente vai abrir o PySpark no notebook para que você consiga se conectar. Esse daqui seria a nossa camada cliente, tá ok? E a gente vai estar expondo esse cara aqui, ó, o 8888, que geralmente é o notebook que a gente vai lá e geralmente a gente ergue ele, tá ok? Nós temos aqui, ó, barra USR local Spark. O porquê? Porque a gente vai estar processando esse cara dentro desse Jupyter aqui, né? Na verdade, fazendo todas as chamadas dos notebooks aqui, tá? Temos aqui, ó, esse volume barra home barra jovian barra work. Esse jovem aqui é um username, tá ok? Eu já fiz a experiência de tentar mudar ele, mas ele é padrão da imagem, tá? Então essa imagem aqui, ó, ao Spark Notebook, existe já esse user lá dentro, então a gente vai estar utilizando ele mesmo, tá ok? E depois temos os outros aqui, ó, conf Spark Defaults, né? Para que você consiga depois fazer o seu mapeamento. Esse spark-defaults.conf é a gente que vai estar fazendo também. O porquê? Porque esse é um arquivo de configuração do cliente em si. Então esse spark-defaults.conf ele vai ter que ler. Nesse caso, lembrando mais uma vez, o cliente é essa imagem aqui, né? Para poder estar fazendo as configurações certinhas. E ele depende, obviamente, aqui, ó, do Spark Master. Ok? Todos eles estão ligados nessa rede Spark-Net. Tudo bem? Então, esse foi aqui, ó, o nosso arquivo notebook para que a gente possa ter aí, né, a criação do nosso container. Na verdade, esse foi o nosso arquivo Docker Compose. Bom, voltando aqui, só vou minimizar, né, ó, nós não temos nenhuma imagem ainda e a gente vai fazer o que? Dar um Docker Compose D-up, né? Ou up-d. Vou dar um enter aqui, ó. Ele vai começar a baixar a imagem pra gente, tá? As duas imagens que a gente tinha lá dentro do Docker Compose vão ser baixadas. Eles demoram um pouquinho, tá ok? Ele é então um pouco demorado para estar fazendo, né, esse download aí das imagens e não tem problema. A gente vai aguardar aqui até as imagens estarem certinhas, eles vão aparecerem aqui pra gente. Após terem aparecido, eles vão para a parte dos containers, ele já vai subir pra gente, né, toda aquela infraestrutura basicamente do que a gente mostrou na primeira partezinha ali do vídeo, que é justamente a parte que a gente quer trabalhar, né, com o Apache Spark em formato que com seus workers, com seu master e com o seu client, ok? Então, acabando aqui, a gente volta a estar verificando aí. Bom, aqui pessoal, ele conseguiu fazer aqui, ó, né, baixar a imagem aqui de um, né, e depois aqui conseguiu fazer o que? Baixar a imagem de outro, ó. Então as duas imagens, o Apache Spark e o Jupyter All Spark Notebook estão baixados. Quando a gente vem aqui na parte do que, ó, dos containers, né, ó, nós temos aqui agora, né, ó, a nossa estrutura Spark. Dentro do Spark nós temos o que? Essa estrutura aqui. Então, ó, só vou dar um only shows running container aqui, ó, para ele ficar um pouco mais limpo, tá ok? E é essa estrutura que a gente tem, ó, a pastinha que a gente criou. Nós temos o master, nós temos os dois workers e esse cara aqui, o Jupyter em si, é que ele vai fazer o papel do nosso cliente, tá bem? Então aqui, ó, ele já criou tudo certinho, os containers, ele deu created aqui, ó, né? E deu o started, tá? Em todos os containers que a gente tem. Então tá rodando aqui tudo certinho. Bom, a gente já consegue estar verificando, né, algumas coisas.
E a gente já consegue ver também que o Apache Spark, no caso o master, ele já deve estar ok. Para isso, existe o que? O localhost na porta 8080. Então aqui, ó, localhost, né, na porta 8080. Se a gente verificar que esse Apache master aqui ele subiu, beleza, né? Já é uma boa condição para que o nosso cluster esteja aí certinho, né? Aqui a gente pode ver, ó, que os workers, tanto um quanto dois que a gente fez a criação dele, eles estão aqui, ó, alive, né, ó, estão vivos, né? Então, nesse caso aqui a gente já tem um bom indício que o nosso cluster vai estar aí rodando certinho. Bom, a gente vai estar fazendo o que? Se conectando, né, dentro aí do nosso cluster, mas em vez de a gente fazer via comando, nós vamos fazer via ambiente gráfico, tá? Para isso nós vamos precisar do nosso VS Code novamente. Então, VS Code, tá? Então aqui, ó, no VS Code, né, a gente vai precisar de uma extensão. A gente vai vir aqui em Extension e a gente vai procurar por Dev Container, tá? Para quê? Para que a gente consiga se conectar no container lá do nosso Jupyter Notebook. Então, ó, a gente vai vir em Dev Container e vamos dar um install. Tá? Beleza. Instalamos o Dev Container, ó, aqui ele já até mostra pra gente, né, como a gente consegue estar fazendo ali a parte do que? De startar os containers, tudo tal, né? Controlar. Tem uma outra extensão também chamado Container Tools. Container Tools. Tá. Essa Container Tools, ela também pode ser instalada. Tá ok, ó. Apesar de a gente não mexer com ele agora, né? Ele pode ir lá depois fazer o que? A edição do seu arquivo Docker, do seu arquivo Docker Compose mais certinho, tudo tal, e startar, ó, a sua imagem do seu Docker aqui transformando em um container, tá ok? Não vai ser utilizado agora, mas já deixe instalado certinho também para que depois vocês consigam estar utilizando aí. Bom, feita a instalação dos dois, né, ó, já está feito aqui. A gente vai ter o que agora, né? De fazer a abertura lá do seu arquivo em si. Bom, para isso existe esse cara aqui, ó, o Remote Explorer, tá ok, ó? Dentro do Remote Explorer ele vai mostrar o que para a gente? Os nossos containers em si, certo? No nosso caso a gente vai se conectar no Apache Spark Jupyter. Então é esse container aqui, ó, é aquele container que é cliente, certo? Então a gente vai vir aqui, né, ó, vai clicar em cima dele, tá ok? Depois que a gente clicou em cima dele, a gente vai vir aqui, ó, no Open, né, Folder, e a gente vai vir aqui, ó, né, aonde a gente quer fazer com que seja aberto. Nesse caso aqui, ó, ele teria que mostrar pra gente dentro ali da barrinha do VS Code, né, a parte aqui, ó, do container em si. Então eu vou clicar em cima do Attach Current. Dentro desse Attach Current, vou dar o Explorer aqui, ó, vou dar o Open. E aqui, ó, lembram-se daquele /home/Jovian? Tá aqui, ó. Ele vai entrar dentro do nosso container nesse cara ali, ó. Vou dar o OK. Agora aqui quando eu abro o container, eu tô lá dentro, tá, ó. Ó as pastinhas Linux aqui para mim, ó. Tá? Então a gente já consegue fazer, né, com que a gente possa estar manipulando aí os arquivos dentro já do nosso container. Daria para também ir por linha de comando, tá, pessoal? Mas depois que a gente viu essa extensão que ela consegue realmente estar entrando dentro do container para você poder editar os seus arquivos, melhor, né? Então daria para a gente estar fazendo dos dois modos aí. Depois de ter conectado, né, a nossa pasta Jovian, a gente vai precisar fazer a criação do que?
de duas pastinhas aqui. Uma delas é a pastinha Notebooks, então eu vou dar um mais aqui, ó, no New Folder, certo? E criar um Notebooks. E dentro desse Notebooks, a gente vai criar um arquivo chamado conf. Na verdade é uma pasta chamada conf, né, ó, de configuration, ok? E depois, dentro desse conf, nós vamos criar um arquivo chamado spark-defaults.conf, que vai ter o seguinte conteúdo. Então vou dar um new aqui, ó, agora um arquivo, correto? Docker spark-defaults.conf. Tá ok, ó? Então é um arquivo de configuração, tem uma engrenagemzinha aqui, né, ó? E ele vai ter o que, ó? Esse conteúdo, tá ok? Então o Spark Master, certo? É esse cara aqui, a gente tá falando, né? O modo deploy é cliente. O driver vai ser o Jupyter, tá? O bind address, ele tá como all aqui, ó, 000, né? E o enable tá como true. Então a gente vai ter esse cara aqui como sendo o arquivo de configuração do nosso cliente. A gente vai dar um save aqui, ó. Beleza. Esse arquivo também vai estar disponível lá no nosso GitHub para que você consiga também fazer o que? O download. Tá ok? E agora a gente vai precisar fazer com que o nosso Docker faça o que? Novamente uma releitura. Por quê? Porque ele tem que considerar agora, né, esse arquivo aqui de configuração. Então, ó, a gente vai vir aqui no Docker novamente, certo? E vamos dar um docker-compose restart, tá? Ó, vai ser esse comando aqui que a gente vai ter. Ele não vai precisar baixar novamente as imagens. As imagens já estão criadas, o cluster já está criado. Ele vai fazer o que? A releitura agora, considerando esse arquivo que a gente acabou de fazer, o sparkdefaults.conf. Enter, ó. Beleza. Fez a releitura certinho, ó. Aqui ele vai falar que perdeu a conexão, justamente por quê? Porque a gente estava dentro do container, não tem problema, a gente vai dar um reload, certo? Vai estar conectando de novo e beleza, o nosso arquivo tá lá, tá, ó. Vamos fechar esse cara aqui. Legal. A gente pode conferir algumas coisas dentro lá do bash, tá? Então, abrindo aqui novamente, ó, o container, para a gente conectar dentro desse cliente do Jupyter, vai ser um docker exec -it Jupyter, que é o nome aqui, ó, do meu container, certo? Bash. O bash por quê? Porque o bash, né, é a forma de você fazer a sua conexão. Então você vai executar o bash dentro desse cara ali, dentro do Jupyter, do container Jupyter. Enter. Tá ok, ó. Executei, certo? O meu comando aqui do Docker para a gente poder entrar dentro do container e ele vai estar aqui, ó, como jovian@jupyter, tá ok? Bom, tendo esse cara ali, a gente vai vir aonde? Dentro de workers agora, ó. Dentro de workers, a gente vai precisar subir o arquivo do que? O Jupyter Notebook, né? O Jupyter Notebook, ele é um serviço desse container, então ele vai gerar um token para mim, e esse token sempre ele vai ser o que? Diferente, tá? Essa é a parte que enche um pouquinho mais o saco, por quê? Porque você vai precisar sempre verificar qual é esse token, e você não tem ele por padrão, tá ok? Então, ó, aqui a gente vai fazer o que? Vai dar um Jupyter server list, enter. Quando a gente dá esse comando aqui, o Jupyter Server List, ó, o que a gente tem? A gente tem um HTTP aqui, ó, sendo gerado, tá? Eu vou dar aqui, ó, um botão direito aqui, copiar, né, ó. E aí, logo de cara vai aparecer isso daqui para mim, tá? Ó, ele abriu o browser sozinho aqui pra gente, ó, tá ok? E deu erro já, né, ó. Justamente o meu token, o HTTP ali que ele abriu no console, é esse daqui, ó, que ele colocou
para a gente dentro de um browser. Porém, ele não reconhece nomes, tá? O nosso DNS não está configurado. Mas eu vou trocar esse cara aqui, o Jupyter, para localhost. Só vou tirar ele aqui, ó, certo? E vou deixar o restante do jeito que tá, a porta, tá? Juntamente com o token. E eu vou dar um enter aqui, ó. Na hora de eu ter dado o enter, ele vai abrir pra gente o que? O nosso notebook, tá ok? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Só pra gente ter essa parte aqui, certo? Feitinha. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que trocar esse localhost. E depois, obviamente, né, ele já tira o token, porque você se autenticou. Agora ele sabe que realmente você tem a confiança, vamos dizer assim, de estar executando esse Jupyter dentro do server dele, tá? Nós vamos fazer o que? Abrir um arquivo teste simples. Ó, a gente está dentro aqui de notebooks, a gente tem o nosso worker, onde ele abriu aqui pra gente, tá bom? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro do work aqui, ó. Aí dentro do work em si, nós vamos criar um novo arquivo. Vamos criar aqui, ó, um Python 3 ipykernel. Tá ok, ó. Ele vai dar o nome aqui de OneTitle. A gente pode colocar aqui como simples testes ou simple test. E a gente vai deixar essa extensão ali, ó. Vamos só renomear, né? Então, botão direito, rename. Tá? Com a extensão ipynb. Bom, e vai ter um código também. Esse código é simplesmente para a gente verificar se o Apache está rodando certinho. Seu Spark, né, no caso ali, ó. Também vai estar aqui na descrição do nosso vídeo para que você consiga baixar, tá? Ó. Vai ser esse cara aqui, ó. From, né, pyspark.sql import Spark Session. Spark igual a Spark Session.builder.get or create. Esse cara aqui que ele faz a conexão com o nosso master lá. Nesse caso aqui vai ser o local, né, que é o nosso container Jupyter, que vai estar se fazendo a conexão com o nosso master. E ele vai criar um range aqui, ó, de 1000 números. Só que na hora que a gente rodar, ele não vai aparecer os 1000, né? Ele vai aparecer uns 10, 20, se não me engano. Então, ó, a gente pode estar fazendo o que? Um run nesse cara aqui, né? Então tá fazendo a conexão, tal. Ele demora um pouquinho e depois ele vai aparecer, ó, os nossos primeiros 20 top rows aí, tá ok? Então ele foi lá no Spark, executou esse cara e trouxe o resultado para você. Tudo bem? Então, isso daqui prova que o nosso Apache Spark ele tá configurado aí certinho, tá ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algum tipo de processamento bem simples, tá ok? Para que você possa pelo menos ver, né, e comprovar que a infraestrutura tá certinha, mas já utilizando comandos aí do PySpark, né? Então a gente vai estar utilizando o Python, né, praticamente dentro aqui da nossa infraestrutura. Bom, para isso a gente pode fazer o que? Eu vou estar criando, mas vai ter um outro arquivo chamado vendas.csv que pode também ser baixado lá no GitHub. Então, ó, eu vou estar criando aqui um novo arquivo, certo? Ó, vou dar um new file vendas.csv, tá ok, ó. Esse cara aqui ele poderia estar sendo feito o que? Upload aqui da sua máquina, tá? Então, tranquilamente daria para vocês fazerem isso daqui. Vou estar editando aqui, ó. Só que quando você já abre como .csv, ele abre em forma de grade, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar ele sem CSV por enquanto. Vamos deixar aqui, ó, o conteúdo do arquivo. Podem ver que ele é bem simples. Eu tenho 3 campos somente aqui, ó, produto, quantidade e preço. Produto vai me repetir algumas vezes, ó, tá ok? Quantidade e preço já não, ó, já tenho aqui alguns valores diferentes, né? Algumas quantidades diferentes, tudo bem, certo? E agora aqui eu vou salvar ele novamente e eu vou renomear para .csv, ó.
.csv. Enter. Beleza, vou fechar ele aqui agora, ó. E agora na hora que eu tento abrir ele, ele já me abre o que? Tabular, ó. Tá ok? Legal, né? Dessa forma aqui, mesmo sendo um arquivo texto, se ele já está pré-configurado certinho, sem erro, seu CSV, ele já consegue enxergar como se fosse realmente uma tabela. Tá bom? Bom, a gente vai fazer o que agora? A criação de mais um arquivo justamente para poder estar processando isso daqui. Então, ó, a gente vai criar aqui um Python 3 ipykernel, né? Vamos por parte então aqui, ó. Vamos colocar esse trecho de código. Lembrando que mais uma vez esse código ele vai estar disponível lá no Git também por inteiro, tá? Ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? A importação do PySpark.sql, tá? Ó, com Spark Session. Aqui, ó, a gente tem especialmente o SQL Function aqui, ó, calls e sum, tudo bem, ó. Então a gente tem a parte das bibliotecas do Python sendo importadas. Depois temos o Spark Section, que é o que a gente já tinha feito, o teste, tá? Naquele teste simple que a gente colocou lá. Depois a gente está dando o que? Um read CSV, spark.read CSV do que? Vendas.csv, certo? Que é o que a gente na verdade está fazendo o que? Acabou de criar, né? Header true, então existe cabeçalho. E o infer schema também é true. O infer schema ele faz o que? Ele já vai tentar verificar dentro do seu arquivo CSV qual é o tipo de dado que mais é aderente à estrutura que ele está montando, tá? No caso aí, que vai passar para o DF. Tá, ok? Então, se ele vê que pode ser caractere, ele vai já classificar como string. Se ele vê que é inteiro, já vai classificar por inteiro. Então, esse infer schema true é que faz isso daí pra gente. Bom, fazendo isso, eu vou dar o que? Um save aqui. Ele vai me pedir um nome de arquivo. Eu vou colocar aqui como vendas, tá? .ipynb. Vou dar o rename aqui e vou dar o que? Um play, tá? Um run nesse caso, né? Então ele vai estar conectando, né? Vai estar criando aqui a section, fez a importação lá do seu arquivo CSV e está mostrando aqui para a gente, né? O df.show. Mostrando o df.show, ó, ele já tem o que, ó? A nossa estruturazinha lá do nosso CSV. Legal, né? Bom, dessa forma a gente pode continuar. Então a gente vai fazer o que? Algum tipo de cálculo aqui, ó. Vou dar um Ctrl V aqui para vocês. Nesse cálculo a gente está falando um df com total. Então eu estou colocando em uma outra variável, df.withColumn total vendido, e aí eu tenho as classezinhas lá, né, que foram importadas. Call de quantidade vezes call de preço unitário. Quantidade vezes preço unitário dá o que? Dá praticamente uma outra coluna aqui, ó, com subtotal, certo? E a gente vai estar colocando aqui, ó, o if column aqui, ó, nesse total vendido, né? Depois a gente está fazendo o que? Um agrupamento, né? Por produto e uma soma. Esse group by aqui, ó, mais o agregado, que vai ser a soma, né? Vai fazer o que? Agrupa todos os dados e aplica a função como soma. Então vai ser esse daqui, ó. df agrupado, que é um outro cara aqui que a gente está criando, igual a df com total, que a gente acabou de criar, ó. Ponto group by produto, lembrando que aqui o produto, ó, ele tem o que? Repetição, né? Ó, camiseta com camiseta, tênis com tênis, calça com calça, né? Ó, ponto agg de aggregate, sum, essa é a minha função de aggregate, vai ter outras, média, máxima, mínima. Do que? Total vendido. O total vendido é o campo que eu acabei de criar aqui, ó. Ponto alias, aí que vem que a parte legal, né? Total por produto. Como a gente tem essa parte de orientação objeto, né, dentro aqui dos nossos comandos, com ponto a gente resolve quase tudo, né? Então, por esse alias aqui que vai aparecer para você dentro da sua tabela. E depois ele vai dar um df agrupado, que a gente fez a criação do novo ponto show para mostrar como ficou. Vou dar um run nesse cara aqui também, ó. Beleza. Ele vai aparecer, ó, nesse formato aqui, ó.
o produto, né, mais o total aqui, ó, que é o que? Um novo campo que ele criou, o total por produto, né, ó. Muito legal, né? Então com um comando a gente já fez o que? A multiplicação, nesse caso aqui, de um por outro. Depois a gente fez a agregação de soma, né? Para que isso acontecesse. Bom, a gente tem a continuação aqui dos outros comandos. Podemos fazer o que? Um df filtrado.writeCSV, ó. Eu posso pegar esse resultado que eu tenho, né? E fazer com que seja o que, ó? Resultado underline filtrado.csv é o nome do meu arquivo, header true mode overwrite, para que a gente consiga reescrever esse arquivo, tá? E depois a gente já vai fazer o que? A importação de um plotly, tá? .express aqui. A gente vai ter algum probleminha nesse cara aqui, né, no plotly, mas a gente vai resolver isso daí. Então, ó, a gente vai salvar mais uma vez o nosso arquivo, vamos dar um run nele aqui, ó. Beleza. df filtrado ali, ó, ele tá falando o que, ó, né, que vai ter esse erro, porque, né, ó, que ele provavelmente não deve ter conseguido, né, fazer a importação aqui, ó, do nosso cara aqui. Essa biblioteca, na verdade, a gente não tem ainda o que, né, instalado, né, e o name df filtrado aqui não foi definido, tá ok, ó. df filtrado a gente deu aqui, ó, nesse write, correto? Beleza. Vamos fazer o que? Primeiro, vamos fazer a parte da instalação do nosso Plotly Express, tá ok, ó? Então vou dar aqui, ó, um pip install Plotly e aí Express ali, ó. Então vamos fazer o que, ó? Dar o run nele aqui. E ele vai começar a fazer a instalação, certo, ó? Instalado com sucesso. Beleza. A gente vai fazer o que agora, ó? A gente vai tentar utilizar esse Plotly Express, certo? E ver o que dá aqui, ó. Então, df pandas igual a df filtrado.toPandas. Então a gente está transformando ele aqui primeiro, tá bom, ó? Um toPandas para esse cara aqui, ó. Então estamos importando o que a gente acabou de fazer, né, ó? Estamos transformando em pandas. E nesse cara aqui, ó, fig igual a px bar, e aí eu vou estar definindo quais são as minhas variáveis x e y e um título. E aí é para ele montar um gráfico para a gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Então eu vou dar um run aqui também, ó. Não, né? Esse df filtrado aqui é onde a gente está com problema. Então a gente vai, na verdade, consertar ele aqui, ó. Esse df agrupado, que é o que a gente tem aqui, ó, né? Vamos tentar colocar ele aqui. Tá, ó. Vamos dar um play. Rodou, né, ó. A gente já tinha feito a instalação e agora aqui, ó, df agrupado. .toPandas. Vamos dar um play. Beleza, tá? Então ele conseguiu transformar. Só que o que acontece? A gente não tem ainda a exibição da figura, né? O porquê a gente não tem? A gente vai precisar restartar, na verdade, o que? O nosso serviço, tá? Para isso, a gente vai fazer já antes o que? Uma instalação, ó, de um outro cara também, que é esse Lab Extensions aqui, ó, tá? Então Jupyter Lab Extensions, que na verdade é a chamada, tá, dele aqui, ó. Ele vai falar tudo bem que tá depreciado, tudo tal, né? Mas a gente já vai fazer a chamada aqui. Quando se tem o exclama, né, logo no início, quer dizer o quê? Que ele tá indo dentro do prompt e tá fazendo com que seja esse prompt chamado. E a gente vai fazer a instalação do Plotly também, ó. Pip install o Plotly Notebook. Vamos dar o run também aqui, ó. Então já vamos fazer todas as instalações que a gente precisa, certo? Vamos fazer mais um teste aqui, ó, com o Plotly. Então aqui, ó, eu tenho o que?
esse cara plotly.express, correto? E aí eu tenho aqui mais uma vez x, y, só para ele tentar mostrar alguma coisa para mim, certo? Que não está utilizando inclusive nem os dados anteriores lá que a gente tinha. Vamos dar o run aqui, ó. Só que ele não exibe nada, certo? A gente vai precisar realmente fazer com que seja o que? Restartado os serviços dos containers, né? Então, para isso, ó, a gente vai fazer com que entre aqui dentro do nosso container de novo. A gente vai estar dentro do nosso works ali, não vai? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar um exit. A gente vai voltar para o prompt do PowerShell, certo? Ó, demos um exit. E agora, vamos dar um docker -compose restart. Tá, ó. Docker compose restart. Para quê? Para a gente restartar os nossos serviços de containers. Só que eu dei uma travadinha aqui. Beleza, ó, tá restartando nossos containers, tá? Beleza. Ele vai falar o que? Olha, caiu a conexão de novo. Certo? Vou fazer o reload? Pode fazer o reload, não tem problema. Tá, vai estar mostrando os mesmos arquivos ali pra gente. Legal. Fez novamente, a gente vai precisar o que? Entrar lá no Docker. Por quê? Porque caiu esse cara aqui, né, ó. Pra gente, ele não tem mais o mesmo token. Se a gente for dar um F5 aqui, ó, ele vai falar, ó, quer recarregar? Quero. Até que ele conseguiu, certo? Senão a gente teria que fazer o que? Entrar no Jupyter Server List novamente, pegar mais uma vez o nosso atalho lá que ele cria, né, do localhost porta 8888, tá ok? E depois refazer novamente. Como aqui ele aparentemente deu reload, vamos tentar fazer o que agora, ó? Vamos dar um kernel, né, ó, restart kernel and clear outputs of all cells. Então, ó, ele vai restartar, né, ó, limpando todas as células aí. Fechou, ó, o nosso arquivo tá aqui, certo? Vamos fazer o que, ó? Vamos dar um run aqui, ó, nesse cara, certo? Mesma coisa que a gente fez para os demais, ó. Rodou, vou dar o play, rodou, play, ó, agrupado. Esse pip install a gente já não precisa dar mais. Por quê? Porque a gente já tem ele agora, certo? Mas eu vou rodar ele aqui novamente, só para vocês verem que já tem, ó, already satisfied, né? Beleza. Vamos fazer o que? Rodar agora aquela parte lá, ó, do fig.show, certo? Ó, e aí ele consegue agora me mostrar calça, camiseta e o tênis, tá bom? Agora vamos dar aqui, nesse caso aqui, ele já rodou também, né, ó. Beleza, já tem realmente ele já executado. Agora aqui o pip install, mais uma vez, a gente já tem também, não precisa, ele já vai falar que já existe, ó. Tudo bem? E agora a gente só vai estar rodando esse teste ali, ó, do Plotly Express. Beleza, ó? Justamente esses gráficos aqui que a gente acabou de montar. Coluna X e a coluna Y com determinados valores ali. Tá ok? Então, depois que a gente fez essa parte realmente, né, do restart, a biblioteca ela começa a valer, tá bom? Então, depois que tiver tudo certinho, isso vai acontecer algumas vezes, conforme vocês vão precisando, né, fazer essa parte das atualizações, não tem jeito, vocês estão ainda, né, adaptando aí ao ambiente que você precisa para as ferramentas aí necessárias, tá ok? Então, com isso a gente consegue verificar aqui com algum código simples até que a nossa infraestrutura do Apache Spark ele está rodando, ele está funcionando certinho, tá ok? Recomendação que vocês refaçam, né, tudo isso daqui, certo? Com calma, porque tem bastante informação, né? Vocês podem ver que a gente vai de uma tela para outra, então vão pausando o vídeo, vão fazendo os comandos, executando certinho, né, para que vocês consigam reproduzir, né, tudo isso daqui, tá bom? Bom, pessoal,
Espero aí que tenha gostado. A parte de processamento distribuído é uma parte bem interessante. Isso daqui é uma das partezinhas aí, né, da engenharia de dados, né? Então o Apache Spark ele é um cara muito utilizado, né, para estar se fazendo em processamento em larga escala, e a gente espera que realmente aí tenha ajudado vocês de alguma forma, tá ok? Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você deixe um like. Se você quer mais notícias dos nossos canais, façam aí a sua subscrição, né, do Datalib, tá? Quer compartilhar com alguém, vai lá, compartilha com seu amigo, tá ok? E deixe seus comentários. Obrigado e até mais.